Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que têm acompanhado o nosso canal Minutos de Educação Cristã na web, e louvamos a Deus por cada semana estarmos juntos compartilhando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, sobretudo através da lição desse segundo trimestre, a lição de jovens de 18 a 25 anos. E hoje nós estaremos tratando sobre essa lição aqui muito interessante, a lição de número 11. Você, professor, você também que é aluno dessa faixa etária, é um assunto que vai certamente corroborar com a nossa vida cristã. A família segundo o coração de Deus, a lição de número 11. Os objetivos da nossa lição diz o seguinte: reconhecer que não existe família sem defeito, mas que é possível construir uma família segundo o coração de Deus. Outra coisa, em segundo lugar, seria refletir sobre o fracasso do rei Davi, enquanto marido e pai, e sobre as consequências de seus erros para o destino de toda a sua família. Em terceiro lugar, nós vemos aqui analisar o padrão de família adotado pelo patriarca Abraão, o qual influenciou forte e positivamente seus descendentes. Então essa é a nossa lição, certamente é uma lição que irá influenciar poderosamente as nossas vidas. Eu acredito que de fato devemos estudar, nos dedicar. Eu acredito que esse período que vocês ficam assistindo esse vídeo já é um momento de refletirmos um pouco. O texto bíblico está baseado no Salmo 128, versículo do 1 ao 6. Eu vou começar a comentar um pouco sobre este salmo, depois nós entramos em alguns pontos da lição. O Salmo 128, versículo 1, ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irás bem. O versículo 3 diz: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O versículo 4 diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Até o versículo 4. Interessante que todo o texto do versículo 1 ao versículo 4 fala sobre a felicidade, sobre ser bem-aventurado, sobre ser feliz. E ele faz uma relação, o salmista do Salmo 128, de que a felicidade do homem está diretamente ligada também à sua família. Ele vai dizer que ele é feliz, o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, e ele vai dizer que esta felicidade está incluído na questão do seu trabalho, e está incluído na questão da sua vida com a sua esposa e da sua vida com os seus filhos. Notem bem que no versículo 4 ele corrobora no final dizendo: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Daqui nós tiramos um grande princípio para o desenvolvimento feliz de uma família segundo o coração de Deus. É que é importante, sobretudo, o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós falamos aqui de temor do Senhor, nós não estamos nos referindo a medo. Deus não quer que nós tenhamos uma relação de medo para com Ele. A nossa família, nós não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos considerar a Deus, ter respeito a Deus e considerar a sua vontade como prioridade na nossa vida. E aqui ele trazendo este salmo, isso nos desperta para que haja uma família segundo o coração de Deus. Obviamente, essa família precisa temer a Deus, essa família precisa ter comprometimento com Deus, precisa buscar a vontade de Deus, porque quando ela busca a vontade de Deus, consequentemente, ela anda segundo o coração de Deus. E aqui, a nossa lição, ela vai falar no primeiro tópico, uma família segundo o coração de Deus, e no primeiro ponto vai dizer a família perfeita. Ele começa já tratando de que a questão aqui é que uma família segundo o coração de Deus não é uma família perfeita. Não é uma família perfeita no sentido de que ela é isenta de ter problemas, ela está isenta de ter defeitos. Não.
Mesmo a família segundo a vontade e o coração de Deus, ela está sujeita a passar por adversidades, por problemas. Então nós poderíamos dizer que a família segundo o coração de Deus é uma família ideal, é a família que Deus projetou. E a ideia aqui é que, apesar de termos um Deus perfeito, apesar de termos um Deus excelente, um Deus onde não há mudança nem sombra de variação, nós que servimos a Deus temos as nossas debilidades. Então não existe família perfeita, mas existem famílias que buscam fazer a vontade de Deus e que têm desejo de agradar a Deus. Interessante é que aqui ele vai dizer o seguinte, no finalzinho desse primeiro ponto, do primeiro tópico, ele vai tratar da seguinte forma, ele vai dizer: tudo ocorrerá no tempo certo. O jovem deve sempre agradecer a Deus por todas as circunstâncias e levar ao Senhor em oração todas as suas petições. Perceba, notem bem, que a questão de uma família segundo o coração de Deus não é uma família que está isenta de ter problemas ou adversidades, mas é uma família, claro, que procura vivenciar esses problemas e essas adversidades, colocando isso diante do Senhor. Outra coisa importante, como no segundo ponto do primeiro tópico, ele vai dizer construindo um lar feliz. Ele vai falar aqui um salmo, no 127, o versículo 1, o comentarista ele diz: Deus pode fazer que seus servos tenham uma família abençoada e feliz em um mundo imperfeito. De certa forma, podemos afirmar que uma família feliz não é uma família que tenha ausência de sofrimento. Uma família feliz é uma família que consegue lidar com o sofrimento. É uma família que consegue conviver com as adversidades. É uma família que aprende através da adversidade. É aquela família que muitas vezes ela pode até cair, pode até falhar, pode até errar, mas como diz o Salmo 20, versículos 7 e 8, não ficará prostrada. Podemos muitas vezes em família errarmos e falharmos, mas não devemos nos colocar de maneira prostradas. E aqui ele vai falar também sobre um grande paradoxo, quando ele diz aqui que há pessoas que servem a Deus, mas não conseguem conduzir suas famílias pelo caminho do Senhor. E aí há um grande problema. É importante tomarmos conta da nossa vida devocional. Nós, pais de famílias, nós que somos filhos nas nossas famílias, esposo, esposa, filhos, todos aqueles que englobam a família. É muito importante a nossa devoção a Deus, é muito importante o nosso comprometimento, até porque a nossa salvação ela é individual e precisamos ter uma relação individual com Deus profunda. Porém, essa relação individual que nós temos com Deus, ela deve reverberar, ela deve consequentemente influenciar aqueles que nos cercam. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E como sal da terra e luz do mundo, devemos ser colocados em um lugar onde podemos salgar e no lugar onde podemos iluminar. E não há lugar melhor para iluminarmos e salgarmos e darmos sabor, senão a nossa família. E aqui nós vemos, no próximo tópico, o segundo tópico, vamos falar um pouco sobre Davi, é que não só na época de Davi, mas nos nossos dias, hoje, infelizmente nós vemos líderes, talvez professores até de escola dominical, líderes de diversos departamentos de igrejas e até líderes de igrejas, que muitas vezes se preocupa tenazmente com a sua vida espiritual, isso é bom, se preocupa com o seu ministério no templo, isso também é bom, mas muitas vezes ele se esquece da família. E nós sabemos que a família ela está em primeiro lugar. A família é o nosso primeiro ministério. E quantos casos nós temos visto nas nossas igrejas e fora delas, de pessoas que se preocupam demasiadamente consigo, com a sua carreira ministerial, com a sua carreira profissional, com o seu bem-estar, e muitas vezes se esquece daqueles que lhe cercam, da sua família. E isso é preocupante, porque a Bíblia nos ressalta, nos orienta que se nós não cuidamos bem dos nossos, somos piores do que o incrédulo. Paulo vai escrever a Timóteo dizendo isso. Então, há um paradoxo, há uma contradição aí, há uma dissonância nesse servir a Deus, buscando apenas os nossos próprios interesses.
O servir a Deus implica, sobretudo, ter uma família segundo o coração de Deus, é sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus e que influenciam os nossos filhos e que influenciam aqueles que convivem conosco. Então é importante essa relação entre servos e servas de Deus que possam influenciar poderosamente a sua família. Então que possamos estar atentos a isso. Você, professor de escola bíblica dominical, abra os seus olhos, esteja atento, se você já está atento quanto a isso, para com a sua vida, que Deus te abençoe ricamente, que possamos ter a capacidade de podermos influenciar poderosamente os filhos dos nossos irmãos em Cristo, mas também temos a capacidade de poder influenciar os nossos próprios filhos, que possamos doar a nossa atenção para os filhos dos nossos irmãos em Cristo, no qual nós desenvolvemos algum ministério de ensino, mas também possamos dedicar tempo e dedicar atenção para os nossos filhos, que assim como dedicamos tempo e atenção para os senhores e as senhoras da nossa igreja, possamos dedicar essa mesma atenção, ou até mais, para os nossos pais. É importante despertarmos isso. Uma família segundo o coração de Deus é uma família que ela está em sintonia com a vontade de Deus e que ela segue os ditames da palavra de Deus para com a nossa vida. Queridos, há algo interessante aqui também ainda no segundo tópico, quando fala de uma família fracassada. E ele vem falar da família de um dos maiores personagens da palavra de Deus, do grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. O rei Davi, ele foi um homem de muitas conquistas, um homem que buscava agradar a Deus, um homem que estava diante da vontade de Deus, porém ele fracassou na sua vida familiar. Ele tomou algumas atitudes, algumas escolhas errôneas. Ele, por exemplo, ele optou por adulterar com a mulher de Urias. Isso trouxe consequências drásticas para os seus filhos. Ele teve dificuldade para com os seus relacionamentos. Por exemplo, ele nunca contrariou, conforme está em 1 Reis, capítulo 1 e versículo 6, ele nunca contrariou um dos seus filhos chamado Adonias. Ou seja, Adonias ele foi criado sem limites, ao ponto de que Adonias, quando cresceu, queria tomar o lugar do seu próprio pai. Adonias ele chegou a uma situação tão deprimente, tão sem limite, que ele queria passar por cima do seu próprio pai e tomar o seu reino. E aí foi triste as consequências que aconteceu com a vida de Adonias. Um outro exemplo, rapidamente eu queria falar sobre Davi nos seus relacionamentos com seus filhos. Ele não puniu o seu filho chamado Aminon. Aminon, ele estuprou, ele praticamente estuprou, ele teve um caso de incesto com a sua irmã Tamar. E nós não vemos na Bíblia nenhuma atitude de Davi de punição, nenhuma atitude de coerção, de repreensão para com seu filho. Nós vemos Davi numa situação extremamente de estar calado diante das circunstâncias. Nós vemos ele em silêncio, nós vemos ele numa situação totalmente à mercê das circunstâncias. Nós vemos Davi em uma situação onde ele não toma decisões dentro da sua família. E isso realmente foi grave para a vida dele. Em terceiro lugar, um terceiro problema que eu vejo de relacionamento de Davi é que ele nunca quis, por exemplo, conversar, dar atenção a um filho que queria conversar com ele, que queria ter a atenção dele. E esse filho chamava-se Absalão. E nós vemos também, estamos falando rapidamente aqui, devido ao tempo, que Absalão ele foi alguém que teve um fim trágico também. Absalão foi um rapaz que, infelizmente, teve por consequência de não ter a atenção do seu pai, um fim trágico. Olha, você pode ter até na sua sala alunos que não têm essa devida atenção dos pais. Que possamos ter esse cuidado de dizer, olha, o fato de você não ter a atenção do pai não quer dizer que você deve agir como Absalão agiu. Você deve procurar moldar essas circunstâncias e quando você tiver os seus filhos, procurar dar atenção aos seus filhos, que isso sirva de aprendizado. E se alguém agora que está assistindo que é pai, atente para estabelecer limites para os seus filhos. Atente para repreender os filhos quando eles devem ser repreendidos. E atente também para dar atenção aos nossos filhos quando muito mais eles precisam de nós. Outra coisa que Davi
ele buscou muitas mulheres para demonstrar o seu poderio como rei, prejudicando certamente também a sua vida familiar. Então, nós vemos que o fim da família de Davi foi deprimente. Um filho assassinado pelo outro e uma filha estuprada. Então isso foi terrível para a vida de Davi. Por outro lado, nós vemos exemplos de famílias imperfeitas, mas que estavam segundo o coração de Deus, como Abraão, como Isaac e como Jacó. Famílias que erraram, famílias que falharam, mas que tiveram a capacidade de, ainda em tempo, se arrependerem e poderem reconstruir suas alianças, seus laços familiares. Um dos grandes exemplos que nós podemos aqui falar, e aqui eu finalizo, é sobre a família de Noé. Noé, ele não foi uma pessoa tão popular como Davi, ele não foi uma pessoa que teve tanto poder como Davi, ele não foi uma pessoa tão ovacionada como Davi, mas nós vemos que Noé teve a capacidade de influenciar poderosamente a sua esposa, os seus 3 filhos e suas 3 noras a abraçar a sua fé. Assim como ele confiou em Deus, a sua família também confiar em Deus. Então que possamos refletir sobre isso, que esta lição possa ser uma oportunidade de nós falarmos sobre a responsabilidade de ter uma família segundo o coração de Deus, que é uma família que procura seguir os ditames da palavra de Deus. Então que Deus abençoe a todos, que possamos ter uma oportunidade, mais uma vez, de comunicar a palavra de Deus através desse canal tão abençoado. Em nome de Jesus, Deus lhe abençoe.